Em 12 de junho de 1789, iniciou-se o processo judicial contra os conjurados. Em fevereiro de 1791, os envolvidos foram transferidos para a prisão no Rio de Janeiro, onde aguardaram a divulgação de suas sentenças, o que ocorreu em 18 de abril de 1792. Inicialmente, rebeldes membros do clero ou de famílias influentes e poderosas foram condenados à morte. Olha só que interessante isso. Esses rebeldes que eram membros do clero ou de famílias influentes, famílias abastadas, famílias que tinham dinheiro, eles, ainda que fossem condenados à morte naquele primeiro momento, chegou um segundo momento que eles passam a receber a clemência da Rainha de Portugal, Dona Maria I, que trocou a pena de morte por outras punições. Que punições foram essas? Prisões, exílios, pagamentos de multa. Tá? A clemência nada mais é do que o perdão. Só que assim, é um perdão meio meia boca, né? O perdão, na verdade, acaba sendo simplesmente pelo fato deles serem pessoas influentes, de serem família de pessoas influentes, pelo fato deles terem dinheiro, essa clemência é um perdão disfarçado de não vou matar vocês, não vou colocar vocês para serem enforcados, porém eu quero que se mantenha algum tipo de apoio de vocês ao nosso governo, né? Então, desde que você fique quietinho, caladinho aí, não vou matar vocês, beleza? Pode ser, o acordo é esse, já que vocês têm dinheiro, vão fazer isso. Qualquer semelhança com a atualidade é mera coincidência, né? Tipo, as punições acabam sendo voltadas para aquela população que não tem o que oferecer para o governo, não tem o que oferecer para a justiça, não tem dinheiro. Mas se você tem dinheiro, se você é um político, tá ok? Você pode fazer rachadinhas à vontade, sua esposa pode receber cheque de 89 mil reais à vontade, tá? Que não acontece absolutamente nada. E ainda vai ter um monte de gente passando pano, assim, dizendo, mas o PT roubou mais. Né? Se roubou, tem que pagar, né? Não é porque roubou mais, roubou menos, roubou. Então, fica difícil essa situação, né, querido? Mas, enfim, peraí. Enfim, o que é que eu vou falar? Não sei, peraí, me perdi, voltei. Os clérigos, eles ficaram presos. Os clérigos, eles ficaram presos em Lisboa, capital de Portugal. O restante foi exilado em Angola, Benguela ou Moçambique, áreas da África sob domínio português. Aí é interessante a gente falar o seguinte: esses três países, Angola, Benguela e Moçambique, são, assim como Cabo Verde, são países hoje de língua portuguesa, inclusive, né? Então, essas pessoas, esses membros do clero e essas pessoas ligadas às famílias influentes e poderosas, tal, eles acabaram tendo que sair do Brasil e ficaram nesses países. Acaba sendo uma forma de punição, entretanto, eles continuam, de certa forma, sendo pessoas influentes. Eles continuam, de certa forma, tendo determinados privilégios. Então, ainda que exilados, eles foram para esses países e continuaram perpetuando a sua ideia de riqueza, né? Mantiveram-se ricos, digamos assim. Só que passaram a ser ricos explorando pessoas de outros locais, né? Não mais aqui do Brasil. Somente um participante foi executado, o Alferes,
que é um cargo que no Exército Brasileiro equivale ao segundo tenente, ou seja, fica abaixo do tenente. O alferes Joaquim José da Silva Xavier, o famoso Tiradentes. Ele acabou sendo o único executado, porque era um de baixa patente, né, no exército, não era alguém influente, e a coroa portuguesa precisava mostrar para a população, precisava dizer para o povo que, caso eles se insurgissem contra o governo vigente, que eles poderiam sofrer o mesmo fim que o Tiradentes sofreu, que ele acabou sendo enforcado em praça pública, né? Então, ele acabou sendo executado e, de certa forma, se tornou um mártir, né? Aí a gente tem a imagem, o monumento em homenagem a Tiradentes, inaugurado em 1894, ao fundo o Museu da Inconfidência, antiga casa da Câmara e cadeia de Vila Rica, né? Em Ouro Preto. Quem tiver a oportunidade de conhecer essas cidades históricas de Minas Gerais, perfeição. Deixa passar a pandemia primeiro, tá? Esperar as coisas melhorarem aí, a vacina sair e tal, e toca a vida pelo mundo. Na Conjuração Mineira, também conhecida como Inconfidência Mineira, destacou-se a participação de Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. De origem humilde, pobre, dedicou-se aos ofícios de dentista, por isso que era Tiradentes, né? Tropeiro, boticário e minerador, até se tornar alferes da cavalaria de Vila Rica. Então, essa galera das antigas fazia de tudo. Hoje em dia só pode fazer uma coisa mesmo se ficar cansado, né? Antigamente o cara tinha 48 profissões diferentes, fazia tudo ao mesmo tempo. Tava lá, ao mesmo tempo que tava arrancando o dente de alguém, ele tava lá escrevendo um livro e com o pé tava pintando um quadro. Então fazia mil e uma coisas ao mesmo tempo. E pronto, só que o bichinho era de origem pobre, continuou sendo pobre, morreu pobre de qualquer forma, então por isso que a culpa toda recaiu sobre ele, por isso que ele foi o único que foi morto em praça pública, para que todo mundo pudesse olhar para a cara dele assim e falar: ih, se lenhou. Descontente por não ter sido nomeado comandante da tropa, safado, após 13 anos sem promoção, 13, culpa do PT, Tiradentes foi um dos principais defensores da conspiração comunista, atraindo muitos simpatizantes para o movimento. Então, ele trabalhava basicamente para o governo, né? Ele era um militar. Mas, pelo fato dele não ter o famoso QI, quem indique, né? Ele acabou não se tornando comandante de tropa. Mesmo depois de tanto tempo de serviços prestados para o exército, ele não foi nomeado, continuou no mesmo cargo, nesse cargo baixo de segundo tenente, e ele se revoltou, se juntou com a galera, falou assim: vamos tacar pau, taca-lhe pau, doido, vamos tacar pau aí no governo, vamos procurar afastar essas misérias da coroa portuguesa aí da gente, porque esse parangolé não tá dando certo não, vamos cair de pau em cima deles. Só que ele foi chamado de traidor, de conspirador, e aí se lenhou, né? Se enforcou, não, foi enforcado. Acabou atraindo diversos simpatizantes, porque até mesmo ele era visto como alguém que fazia parte, é como se dissesse assim, ele fazia parte daquela máquina pública, mas ele de lá de dentro ele tinha uma visão diferenciada, ele via que aquilo não estava dando certo, que precisava ser mudado. Então ele acabou atraindo muito essa atenção dos simpatizantes para o movimento. Durante a devassa, ou seja, o processo judicial contra os inconfidentes da Vila Rica, ele assumiu a responsabilidade pelo levante e confirmou depoimentos
de outros envolvidos que o apontaram como principal líder da rebelião. Atitude que acabou lhe custando a vida, né? Foi condenado à forca e sua execução ocorreu em 21 de abril de 1792. Oi, 21 de abril, é coincidência, né? Tem o feriado de 21 de abril, Tiradentes, bem no dia que ele morreu. Não, gente, brincadeira, né? O feriado é por conta da uma forma de homenagear. Vocês entenderam, né? Foi uma piada sem graça. O Luara Cristal vai dar risada, pelo menos. Né? Daqui a meia hora, quando acabar esse vídeo, ela vai rir, que ela vai entender a piada. Desculpa. Enfim, então ele acabou sofrendo esse processo judicial, até mesmo porque ele fazia parte da coroa portuguesa enquanto militar. Ele obedecia, ele devia ao menos obedecer às ordens da coroa portuguesa, às ordens dos militares, do exército português, que existia ali dentro do Brasil, aqui dentro do Brasil no caso, sendo que ele acabou assumindo toda a responsabilidade pela construção, né, da Inconfidência, pela construção dessa conjuração mineira. E aí, claro, tiveram outros depoimentos, tiveram vários depoimentos que apontaram ele também como como líder, como principal líder da rebelião, claro, até mesmo porque o pessoal queria se safar de alguma forma, né? Não é à toa que o povo que era rico, que era a galera, os membros do clero ou dessas famílias influentes, eles não sofreram outro tipo de punição, não sofreram o mesmo tipo de punição que o Tiradentes, que acabou sendo morto, né? A galera conseguiu vazar ou pagar uma grana, ficar preso ali um tempinho, pá, não sei o que. Porque os rebanho burguês safado fez o quê? Eu não tive culpa não, foi ele, vou dizer pra minha mãe. Ficaram lá chorando, apontaram tudo o dedo pra Tiradentes, assim, culpa daquele miserável pobre, ali, barbudo, cabeludo, parecendo com Jesus, tem que morrer. Esse povo aí que socialista, comunista, tudo tem que morrer. É isso aí. E aí então, apontado como líder da rebelião, ele acabou sofrendo como consequência a punição da perda de sua própria vida, né? Enforcado em praça pública para que todos pudessem ver o que é que os traidores da pátria sofriam. Entre os historiadores, há quem afirme que a liderança do alferes Joaquim José da Silva Xavier não ocorreu de fato, mas que sobre ele recaiu a punição mais drástica, a punição mais pesada, mais enérgica, mais radical. O enforcamento, a decapitação e o esquartejamento. Puta que pariu! Puxa que partiu! Ele foi enforcado, foi decapitado, degolado, arrancaram a cabeça dele, e esquartejamento. Cortaram lá as partes, não foi as partes ainda, cortaram ele, dividiram ele em diversas partes, arrancou um braço de um lado, a perna do braço de um lado, um braço do outro, uma perna de um lado, a perna do outro, tá, não sei o que, exposto em praça pública. Cada pedacinho do corpo dele foi colocado num determinado local dentro da cidade, para que as pessoas pudessem passar e olhar e pensar assim, poxa, se de repente eu querer me rebelar também, me insurgir contra a coroa portuguesa, contra o governo português, eu posso sofrer a mesma coisa. Então era uma política de medo, né? Transformar isso em medo. Só que aí muitos historiadores acabam até hoje dizendo justamente isso. Aconteceu com ele o seguinte, não era exatamente que ele era líder da rebelião. Vocês veem que houve a participação do clérigo, houve a participação de pessoas, de famílias influentes, de parte dessa burguesia que já existia aqui dentro do Brasil, oriundo de Portugal,
pessoal que saiu de Portugal, influenciado pelas ideias iluministas, a ideia de autonomia política, a ideia de autonomia das decisões, querendo já uma libertação, uma independência da coroa portuguesa para que o Brasil pudesse tomar os seus próprios rumos, as suas próprias decisões. Muita da gente que estava envolvida nesse meio era uma galera que tinha dinheiro. Só que assim, a gente sabe até hoje como é que acontece isso. Quem tem dinheiro não costuma sofrer nenhum tipo de punição. Mas Tiradentes, José Joaquim da Silva Xavier, era uma pessoa que fazia parte do povão. Era pobre. Então, a maioria da população que fazia parte também da população brasileira naquele momento era uma população pobre. Então, o recado que precisava ser dado não era para os clérigos. O recado que precisava ser dado não era para aquelas pessoas que faziam parte das famílias influentes, mas sim para o povão, para a galera que era pobre. Então, alguns historiadores defendem justamente essa ideia de que Tiradentes, na verdade, não foi o líder dessa rebelião, mas uma das pessoas que participaram ativamente dela, e por conta da sua condição social, por conta de ter a sua origem pobre, ele acabou sofrendo essa punição mais severa. Porque o governo, a coroa portuguesa, precisava mostrar para o restante da população, para aquela camada maior da população, composta também por pessoas pobres, que se elas quisessem se rebelar, se elas quisessem formar grupos para lutar contra a coroa portuguesa, sofreriam as mesmas consequências, sofreriam a mesma punição que o Tiradentes acabou sofrendo. Então, daquela época, lá em 1792, assim como a gente passa hoje 330 anos depois, 230 anos depois, sou bom em matemática não, gente, 228, quase mais ou menos, enfim, quase 230 anos depois, a gente continua vendo que a punição sempre é mais pesada, sempre recai sobre a população mais pobre. Os ricos se safam, advogados aí, pessoal que pode pagar advogado, se safa, que pode dar um dinheirinho por fora assim pro juiz, tal, liberar, para fazer as rachadinhas, aí essa galera se safa, né? Foram privilegiados. Ou então, por exemplo, vocês estão acompanhando o caso da Flor de Lis, a deputada federal Flor de Lis, que mandou matar o marido junto com os filhos, tá solta até hoje. A polícia já bateu lá, já falou assim, ela foi mandante do assassinato do marido. Continua solta. Pobre, se peidar na frente do policial, é preso por desacato à autoridade, vai passar 20 anos dentro de uma cadeia. Ainda mais se for pobre e preto. A gente, se lenhou. Aí, culpa dos portugueses, rebanho de europeu safado. Jornada dos Mártires. O quadro Jornada dos Mártires, de Antônio Parreiras, foi encomendado no ano de 1928 pelo prefeito de Juiz de Fora para a decoração da prefeitura municipal. Hoje encontra-se exposto na Sala Tiradentes do Museu Mariano Procópio, localizado na mesma cidade. A obra retrata a passagem dos inconfidentes presos pela cidade de Matias Barbosa, em Minas Gerais, de onde seguiriam para o julgamento no Rio de Janeiro. O que se vê na obra não são os inconfidentes como heróis ou homens valentes e vencedores. Parreiras representa o fim de um movimento sem sucesso, cujos revoltosos pagaram com a liberdade e, em alguns casos, com a vida, o sonho de se tornarem independentes da metrópole. Por representar os protagonistas como derrotados em seus ideais de liberdade,
Antônio Parreiras busca ressaltar a firmeza, a coragem e a convicção dos Inconfidentes. Embora não represente os Inconfidentes como heróis, como seria de se esperar, o pintor pretende transmitir uma lição de patriotismo e civismo. O que se pode observar é um grupo de homens acusados de conspiradores que foram detidos e estavam no meio de uma viagem para o Rio de Janeiro, onde seriam julgados. Todos os personagens inconfidentes caminham lentamente, com um peso no passo que nos salta aos olhos, sofrimento que Parreiras explicita. Além disso, uma observação mais atenta nos mostra que o ponto central do quadro se constitui de um vazio, o que poderíamos julgar como uma analogia ao resultado daquele movimento. O nada, ou até mesmo a falta de solidez que havia entre os próprios Inconfidentes, se levarmos em conta as traições que levaram ao desmanche do movimento. Nos quadros históricos de Antônio Parreiras, há uma preocupação documental maior do que com o valor artístico, uma vez que o pintor procura uma fidelidade às fontes históricas. É interessante a gente ir em busca dessas representações. Vocês podem fazer pesquisas depois a respeito de outros quadros do Antônio Parreiras, que busca retratar essa Minas Gerais, esse Brasil em busca da luta pela independência, e a forma como em alguns momentos se sai vencido e outros se sai como vencedores dessas lutas. E aí você vê a representação deles, na grande maioria de cabeça baixa e tudo, mas apesar de saírem desses rebeldes sendo transferidos para a capital da colônia, apesar de saírem derrotados, a gente sabe que a história vai acabar trazendo uma concepção de que essa luta que eles iniciaram lá com a Conjuração Mineira vai trazer, vai reverberar, vai influenciar em diversas outras lutas por independência ocorridas no país inteiro. E aí, como a gente vai trabalhar nas próximas aulas, com as revoluções de Bahia e de Pernambuco, a gente vai ver que elas vão ter um pouco dessa influência também da Conjuração Mineira, através desses pensamentos que adviram, que vieram de lá das ideias iluministas, principalmente na França, lá com a Revolução Francesa e coisa e tal, que vai influenciar em todo esse processo de luta pela independência do país da coroa portuguesa. Beleza?